Olá, eu sou a professora Jéssica Correia, a professora de Biologia de vocês, e o tema da nossa aula de hoje são fenômenos que acontecem no nosso planeta devido ao alto índice de poluição. Nós vamos começar falando sobre a chuva ácida e a formação dessa chuva ácida. A chuva ácida é um tipo de precipitação pluviométrica com presença de gases poluentes derivado da queima de combustíveis fósseis, misturados com água, formando compostos ácidos, como por exemplo, ácido sulfúrico e ácido nítrico. A formação da chuva ácida, ela é formada por diversos ácidos, como também o óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, que são resultantes da queima de combustíveis fósseis, como já foi citado no slide anterior. Quando chegam à Terra em forma de chuva ou neve, esses ácidos danificam o solo, as plantas, as construções históricas, os animais marinhos e terrestres. Ou seja, quando acontece esse fenômeno da chuva ácida, são grandes os prejuízos que acontecem. Nós temos aí algumas imagens representando esses prejuízos. Nós temos aí monumentos históricos que eram perfeitos, mas devido à chuva ácida sofreu degradação. A chuva ácida pode até mesmo causar o descontrole em ecossistemas. Ao exterminar algumas espécies de animais e vegetais, eles também podem causar a poluição de rios e fontes de água. A chuva também pode provocar, pode trazer prejuízo diretamente à saúde da população, das pessoas, provocando doenças no sistema respiratório. Aquecimento global. Gente, não podemos confundir aquecimento global com o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que promove a manutenção da temperatura na Terra. Já o aquecimento global é um fenômeno que causa, sim, prejuízo. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é segundo a maior parte dos estudos feitos nessa área, uma consequência direta da atividade humana. Então, a gente pode chamar de uma ação antrópica. A intensa atividade industrial nos últimos séculos, fortemente baseada em combustíveis fósseis, tem levado ao aumento da concentração de CO2, que é o dióxido de carbono, e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Então, esse elevado nível de dióxido de carbono, que é esse CO2, tem trazido bastante prejuízo no nosso planeta. Nos últimos 120 anos, a temperatura média da Terra subiu cerca de 0,8 graus Celsius. Os oceanos, devido à sua enorme massa, têm uma grande inércia térmica, ou seja, ela vai permanecer constante, que retarda seu aquecimento. A massa terrestre, no entanto, tem aquecido muito mais depressa do que os oceanos. E os impactos dessa variação no clima são notórios. O aumento do nível do mar e a maior frequência de cheias e furacões são dois fenômenos frequentes atribuídos ao aquecimento global. E nessa imagem aí nós temos vários pinguins em uma única peça de gelo. O oceano ele vai conseguir manter essa temperatura constante, mas na litosfera, que é a parte sólida, não vai haver essa inércia. Então, vai ter aumento sim da temperatura e com ela consequências. As consequências do aquecimento global. Independentemente do que fizermos nos próximos anos, a temperatura média subirá ao menos 0,5 graus Celsius, uma vez que os oceanos têm alguma inércia, que impede que a temperatura reaja de imediato. Gente, não vai acontecer instantaneamente, mas isso ao longo do tempo pode acontecer sim. Prevê-se que este aumento provoque um aumento generalizado no nível do mar e a desertificação. Ou seja, teremos sim uma diminuição da massa de água no nosso planeta. E a desertificação vai tornar esse solo vazio, Sem medidas para reduzir as emissões, a temperatura subirá mais
0,58 graus Celsius até 2050. E não adianta a gente pensar, eu não vou estar vivo em 2050, teremos gerações futuras. Devemos pensar no geral. Despoletando uma série de consequências, né? Então, vai desencadear uma série de consequências. E essas consequências são graves e irreversíveis no nosso ecossistema, como a propagação a propagação generalizada de doenças tropicais, a extinção de mais de 20% das espécies atuais da fauna e da flora, variações extremas no clima. Isso também acontece devido às ações antrópicas e a essa imensa emissão de gases nocivos na nossa atmosfera. Ao longo dos últimos 10 anos, o número de relatórios de cheias, ondas de calor, furacões e outras variações climáticas tem aumentado consideravelmente. E parte deste aumento possa dever a um maior acesso